Olá, usante, tudo bem? Começo de ano é sempre mais ou menos a mesma coisa, né? Nós, da área de RH, ficamos esperando a publicação da tabela de INSS e hoje, dia 12 de janeiro de 2024, foi publicada a portaria interministerial de número 2 e essa portaria vai trazer os novos valores da tabela de INSS, já contemplando o novo salário mínimo de R$ 1.412. Essa tabela traz outros valores também, atualização de outros valores, inclusive também do salário família, mas neste vídeo especificamente nós conversaremos sobre os valores da tabela de INSS. Você que já trabalha com RH há bastante tempo, sabe que antigamente, até 2019, nós tínhamos uma tabela de INSS que tinha uma aplicação simples de alíquota. Era uma tabela que tinha 8, 9 ou 11%. E a partir de 2020, a partir de janeiro de 2020, entra em vigor a Emenda Constitucional número 103 de 2019, conhecida como a Reforma da Previdência, e a Emenda Constitucional 103 traz uma nova forma, uma nova abordagem de calcular o INSS. Nós aqui, inclusive no canal da Avante RH, temos outros vídeos em 2020, 21, 22, 23, falando sobre essa tabela, inclusive trazendo a atualização de cada um dos anos, explicando como calcula. Por isso que hoje eu vou te mostrar a tabela 2024 e vou comentar principalmente como nós chegamos na terceira coluna. Porque você sabe que a tabela que é publicada oficialmente é essa que está na tela neste momento. É uma tabela que tem apenas duas colunas e é uma tabela que não tem aquela terceira coluna que a gente tem o hábito de utilizar no dia a dia. Aquela terceira coluna, eu vou te mostrar daqui a pouquinho como nós montamos ela, e aquela terceira coluna é uma construção para facilitar o cálculo. Então, primeira coisa, vamos trazer todo o embasamento legal, porque como eu sempre gosto de dizer, quando nós não embasamos, nós flertamos com machismo. Essa tabela está na portaria interministerial número 2 de 24, está lá, né, calculada conforme o artigo 28 da Emenda Constitucional 103 de 2019, tudo bonitinho, tudo embasadinho, do jeito que tem que ser quando nós tratamos com legislação. Primeira coisa, você sabe que a tabela de INSS ela tem um teto. Qual que é o teto 2024? O teto 2024 é de 7.786,02. Então, este aqui é o teto de recolhimento e benefícios do INSS em 2024. Daqui a pouco eu vou fazer com você um cálculo onde nós vamos descobrir que o valor máximo a ser descontado do trabalhador empregado em 2024 será de R$ 908,86 e o valor máximo a ser descontado do contribuinte individual é de 85646. Esse é fácil, tá? Pega 7.786, que é o teto de recolhimento da Previdência, né? E aplica 11%, já que o contribuinte individual, quando presta serviço para empresas, para pessoas jurídicas, ele tem um desconto de 11%, então vai ser limitado a 778602, o que vai gerar um desconto máximo de 85646. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá, né? Primeira coisa, se eu fosse calcular com esta tabela de apenas duas colunas, eu teria que fazer assim. Vou pegar um exemplo de um trabalhador que tem uma base de INSS no valor de R$ 5.200. Amigos, primeira coisa, 5.200 está em qual faixa da tabela? 5.200 está aqui, entre 4004 e 778602. Portanto, está na faixa dos 14%. Perfeito. Como é que eu teria que fazer se eu não tivesse uma tabela auxiliar, uma tabela para facilitar o cálculo? Eu teria que fazer assim. 1.412, então 1.412 eu teria que aplicar 7,5%. 1.412 vezes 7,5%. Convido você, inclusive, a me acompanhar no cálculo. A gente aprende melhor, a gente aprende muito mais quando a gente faz junto, legal? Então me acompanha aí no cálculo. Eu estou colocando 3 casas depois da vírgula para ficar sempre padrão, tá? Para a gente calcular todas as casas e bater certinho no final das contas. Afinal de contas, né? Nós vamos fazer aqui várias linhas de cálculo. Vamos para a segunda faixa, faixa dos 9%. Eu teria que fazer assim. Total da faixa dos 9%, 2.666,68, menos aquilo que eu já tributei, 1.412,
ficaria uma diferença de 1.254,68 e sobre ela é que eu aplico os 9%. Chego a 112,921. Repito, vou até a terceira casa, que é para o cálculo bater, já que utilizaremos aqui várias linhas de cálculo. Isso pode influenciar no final das contas, né? Terceira linha, total dessa terceira faixa, 4.003, menos aquilo que eu já tributei, portanto menos 2.66668, fica uma diferença de 1.333,35 e é sobre ela que eu aplico 12%. Então chegaremos a 160,002 e por fim pego o valor de R$ 5.200, retiro aquilo que eu já tributei, portanto retiro 4.003, chegaremos a uma diferença de 1.199,97 e sobre ela que eu aplico os 14%, chegando a 167,995. Você que já conhece a forma de calcular INSS com a tabela de terceira coluna, já está tranquilo, sabe que eu estou fazendo aqui uma breve revisão, mas não é assim que a gente calcula no dia a dia. Você que não sabe calcular INSS, que está aprendendo agora a calcular INSS, fique absolutamente tranquilo, porque não é desta forma que nós calculamos no dia a dia, tá? Essa forma eu utilizaria se não tivéssemos uma tabela que simplificasse o cálculo. Aqui eu estou te mostrando justamente para poder embasar a tabela que eu vou te mostrar daqui a pouquinho, para mostrar que o cálculo bate exatamente igual. Amigos, seguinte, qual é o valor que eu vou descontar de INSS deste trabalhador? A somatória. Eu vou ter que somar todos estes valores que eu encontrei. Então, pega uma calculadora comigo e faz assim, 105,9 mais 112,921 mais 160,002 mais 167,995. Nós chegaremos ao valor de 546,82. Rafael, o meu está dando 546,818. Sim, regra de arredondamento matemático, a terceira casa é 8, você arredonda a segunda para cima, né? A partir de 5, a terceira casa, você arredonda a segunda casa decimal depois da vírgula para cima. Perfeito, por isso R$ 546,82. Perfeito, não é assim que nós vamos utilizar no dia a dia. Como é que nós utilizamos no dia a dia? Desta forma, uma tabela que traz uma terceira coluna, e essa terceira coluna, assim como nós temos na tabela do IR, nós vamos chamar de parcela a deduzir, tudo bem? Parcela a deduzir. Deduzir é subtrair. Para poder utilizar esta tabela, eu vou ter sempre esta fórmula. Base do INSS vezes a alíquota menos a parcela a deduzir. Então, pegando o mesmo caso que nós tínhamos agora há pouco, base de contribuição do INSS, 5.200. Na tabela do INSS, já sabemos, né? 14% é a faixa. Como é que eu faço o cálculo? Simples. Calculadora na mão, faz comigo aí. 5.200 vezes 14%. Menos, então 5.200 vezes 14%, menos parcela a deduzir de 181,18. Perfeito, chegamos no exato valor que tínhamos chego na tabela anterior. Tudo bem, tranquilo. Então veja, é desse jeito, veja como nós economizamos tempo, né? Ficou um cálculo muito mais fácil, um cálculo muito mais rápido em relação ao cálculo que tínhamos feito anteriormente. Então, vamos fazer assim. Vamos fazer um segundo exercício, um segundo exemplo. O salário do trabalhador, a base de INSS do trabalhador, porque a base de INSS, sabe, né? Ela é composta pelos proventos que tenham natureza salarial, tudo aquilo que o empregado trabalhou para receber, menos descontos de não cumprimento da jornada, como, por exemplo, faltas, atrasos, IDSR falta, aí você chega na base de INSS. 2.450. Na tabela do INSS, a alíquota será de 9%. Então, 2.450 vezes 9% menos a parcela a deduzir. Parcela a deduzir de 9% é 21,18. Descontaremos do trabalhador R$ 199,32 de INSS. Percebe como o cálculo é fácil, como o cálculo é easy. Perfeito. Exercício 3. Rafael, e se
De repente, o empregado ele tem um salário de R$ 2.600, só que ele só trabalhou metade do mês. O mês que tem 30 dias, ele trabalhou 15, sei lá, porque ele foi admitido no dia 16, porque ele foi demitido no dia 15, eu não sei. A base de INSS dele ficou de R$ 1.300. E aí, nesse caso, como é que fica? Aqui é fácil, né? 1.300 na tabela, 7,5%. Então é a aplicação da alíquota simples de 7,5%. Nem tem parcela a deduzir. 1.300 vezes 7,5%. 1.300 vezes 7,5%, 97,50%. Percebeu? Nem teve parcela a deduzir. Exercício 4. 3.700 é o valor da base de INSS. Vamos fazer o seguinte, pausa o vídeo aí, faz o cálculo e aí você dá um play de novo e vê se você acertou o resultado, legal? 3.700 na tabela de INSS, a alíquota é de 12%. Então, vezes 12%, menos a parcela a deduzir de 101,18, nós chegaremos a R$ 342,82. Fechou? Tranquilo? Último exercício, último exemplo. Rafael, e se o nosso empregado, o nosso trabalhador, tem uma base de INSS de R$ 12.000? Opa, R$ 12.000 na tabela está acima de 7.786,02, que é o valor teto do INSS. Neste caso, o que eu faço? Neste caso, 14% do teto. Portanto, nem tem cálculo para fazer. Eu já sei que o valor máximo a ser descontado do trabalhador é de 908,86. Mas como é que eu sei que é este valor? Simples, amigos. Basta fazer o cálculo com o valor do teto. Faz comigo aí. 7.786,02, que é o valor do teto do INSS, base de contribuição máxima para a Previdência, vezes 14%, menos a parcela a deduzir de 181,18. Nós chegaremos no valor de R$ 908,86. Veja que, ao te mostrar esses cálculos, eu estou fazendo sempre de maneira embasada. Falei sobre a portaria, falei sobre a emenda constitucional, te mostrei como é a tabela pura, como é a tabela sem a terceira coluna, te mostrei a terceira coluna, fizemos um cálculo, vimos que bate e sempre tem que ser assim. As coisas, quando são feitas dentro da área do DP, principalmente do DP, porque nós estamos lidando com legislação, nós sempre temos que embasar, trazer a fundamentação legal. É por isso que os alunos da Avante costumam ter tanto sucesso, porque quando o aluno vem para a Avante, ele aprende essa questão da fundamentação e ele aprende a fazer na prática. Amigos, a Avante tem um treinamento de formação em analista de DP, onde nós temos mais de 10.000 profissionais formados, e é um treinamento que já está na 108ª turma. Nenhum treinamento tem tanto sucesso assim, se não é um treinamento que forma profissionais de qualidade. E é isso que acontece. E agora, neste momento, eu vou te mostrar como nós encontramos a terceira coluna. Eu gosto muito de falar para os nossos alunos que a ideia do nosso treinamento é libertar. Libertar, professor? Sim, libertar. Libertar, por exemplo, de tabelas. Libertar de ficar refém de informações que, de repente, eu possa não ter num teste, por exemplo, num processo seletivo. Eu não posso ficar refém da tabela. Puxa, como é que eu faço, por exemplo, se no processo seletivo eles só me derem uma tabela com 2 colunas? Eu tenho que saber calcular. Eu não posso ficar refém, por exemplo, pegando um outro assunto, sobre conversão de hora centesimal para hora sexagesimal. De repente eu tenho uma tabela, eu fico refém dela. Eu não posso ficar refém dela. Porque se eu estou num processo seletivo, estou fazendo um teste, uma prova para poder entrar numa empresa, eles não vão me dar tabela nenhuma, eu vou ter que saber fazer, porque eu sou o profissional da área. E é por isso, repito, é por isso que os profissionais formados pela Avante têm tanto sucesso no mercado. É por isso que nós podemos dividir os 2 grupos de profissionais da área que trabalham em DP. Quem é formado pela Avante e quem não é formado pela Avante. Tem muita gente que não fez Avante, mas tem conhecimento, claro, não tenho dúvida em relação a isso. Mas os alunos formados pela Avante
tem um conhecimento muito acima da média. E neste momento, vem comigo, porque faremos o seguinte. Neste momento eu vou te mostrar como você vai encontrar essa terceira coluna. Porque no ano que vem, quando sair a nova tabela, você nem precisa esperar alguém publicar, nós aqui da Avante, ou ver o vídeo, ou ver o Instagram da Avante. Ó, não deixa de seguir a Avante no Instagram, que nós publicamos essa tabela hoje, logo de manhã, hein? Mas não precisa, você não vai precisar. Saiu no Diário Oficial da União, saiu lá, entra no site da Imprensa Nacional, maravilha, bonitinho. Você já pega a tabela e calcula a terceira coluna. Como, professor? Como? Amigos, é muito simples. Primeira coisa, o que eu tenho que fazer aqui? Para poder, essa primeira faixa, a faixa de 7,5%, não tem parcela a deduzir. Então, nela nós não vamos trabalhar. Vou para a faixa dos 9%. O que eu vou fazer aqui? Entre 9% e 7,5% existe uma diferença. Então, 9 menos 7,5%, qual que é a diferença em termos de percentual? A diferença é de 1,5%. Tudo bem? Esquece que é percentual. Ó. 9 menos 7,5 dá 1,5. Tudo bem? Então, vamos fazer esse cálculo aqui. 9 menos 7,5, 1,5. Tranquilo? Legal? 1,5. 1,5 o quê? 1,5%. O que eu vou fazer com este 1,5%? Eu vou aplicar sobre o valor da faixa anterior. Tudo bem? Eu estou trabalhando a faixa dos 9%. Eu vou pegar essa diferença para a faixa anterior e vou aplicar essa diferença no valor da faixa anterior, que é de 1.412. Faz comigo, porque essa é a parte importante dessa videoaula. 1.412 vezes 1,5%, nós chegaremos a 21,18. Tranquilo? 21,18 está lá, ó, achamos o valor da terceira coluna. Vamos para a terceira faixa, faixa dos 12%. Qual que é a diferença que tem entre 12 e 9? 12 menos 9, 3. Perfeito. 3% é a diferença. O que eu tenho que fazer? Faz assim, ó. Pega o valor máximo da faixa anterior, portanto, 2.666,68, 2.666,68, e faz vezes 3%, tudo bem? Então, você pegou o valor máximo da faixa anterior e aplicou o percentual que nós tínhamos encontrado. Você encontrou agora R$80. O que você faz com isso? Mais o valor que você tinha encontrado na faixa anterior, mais 21,18. Tudo bem? 101,18. 101,18, excelente. Está lá o valor da terceira coluna, 101,18. E a última faixa? Legal, entre 14 e 12, diferença de 2. 14 menos 12, 2. 2%. 2% eu vou aplicar sobre o quê? Sobre o valor máximo da faixa anterior, da faixa dos 12%. 4.003 centavos vezes 2%, chegaremos a R$80. R$80 mais o valor que eu já tinha encontrado de parcela a deduzir, R$ 181,18 será o valor da minha terceira coluna. Bem, tranquilo. Amigos, seguinte, não se preocupa tanto com esse cálculo. É importante saber, mas não se preocupa tanto com esse cálculo. Por quê? Porque a gente vai fazer esse cálculo uma vez no ano. Legal? Então é importante que você tenha essa ideia. Salvo nos casos em que você realmente precise encontrar essa terceira coluna, e caso você não lembre, você já sabe fazer também sem a terceira coluna, porque eu mostrei no comecinho do vídeo, mas fora nesses casos, a gente só vai utilizar isso no começo do ano, quando mudar a tabela de novo. Tudo bem? No restante do ano, todos os cálculos de INSS que nós costumamos fazer, nós fazemos com a tabela já montadinha, com essa tabela de 3 colunas, a tabela que tem a parcela a deduzir. Tudo bem? Eu vou te pedir uma grande gentileza neste momento, dá um like no vídeo, é muito importante para nós que você dê um like no vídeo, se você curtiu o conteúdo, se você aprendeu, se você conseguiu pegar o cálculo, dá um like no vídeo. Por quê? Porque nós precisamos orientar o YouTube que foi um vídeo relevante, que este é um conteúdo relevante para que ele possa mostrar para mais pessoas. E se para você esse conteúdo é relevante, também não deixa de se inscrever no nosso canal. Eu te vejo nos próximos vídeos, nas próximas aulas, quem sabe aqui
na Avante RH fazendo um dos nossos treinamentos. Tem um monte de outros treinamentos na área de RH, não só para o subsistema departamento pessoal, mas temos também seleção por competências, tem um curso de recrutamento, seleção e onboarding, tem analista DISC, se você quer conhecer sobre o DISC, tem um novo treinamento agora de indicadores de RH para você conhecer um pouquinho também sobre KPIs, conhecer um pouquinho também sobre People Analytics, entre muitas outras coisas. Entra no site da Avante RH e eu te vejo aqui na Avante. Até mais. Tchau, tchau.